Agradeço a organização, suponho que está a ouvir, não? Agradeço a organização deste magnífico congresso. Eu suponho que está pouco próximo, assim talvez já se ouça melhor, não? Agradeço a organização e a presença e felicito todos os organizadores. A minha intervenção incide exatamente sobre o problema da intervenção do Tribunal de Justiça da União Europeia na produção de critérios normativos de regulação da vida europeia, o que, apesar de tudo, toca um aspecto relativamente complexo, que é o problema do ativismo judicial, ou seja, o problema do desequilíbrio dos poderes na União Europeia. A título introdutório, diria, nos processos de integração, entre os quais avulta a Constituição Europeia, surge necessariamente um nível considerável de tensão. Isto porque há diferentes grupos que pretendem conviver em conjunto, o que implica conciliar pretensões identitárias diferenciadoras com um sentido de comunidade e identidade. Estes diferentes grupos manifestam-se tipicamente no quadro de uma ordem jurídica própria, já que os fenómenos de integração ocorrem em organizações internacionais, não é? Pelo que a tensão originária entre unidade e diversidade, a unidade do todo e a diversidade dos Estados-membros, não é? Que é característica destes processos, manifesta-se em termos de pluralismo jurídico, ou seja, diferentes ordens jurídicas que coexistem no mesmo espaço geográfico. O pluralismo jurídico na Europa evidencia alguma complexidade. De facto, o esforço em evitar, pelo menos abertamente, o modelo federal privou a Europa de um modelo de referência mais ou menos estabilizado. Na prática, privilegiou-se durante muitos anos a análise sistémica do processo, por referência ao modelo funcionalista, secundarizando-se as exigências axiológicas e normativas tradicionais. Daqui vêm a decorrer, com o tempo, algumas questões de legitimidade do poder, que não se contentam com a perspectiva instrumental e o critério de eficiência que normalmente decorria dessa análise sistémica. Surgiu, portanto, ou começou a surgir, a partir dos anos 80, uma exigência de criteriação, especialmente em matéria de legitimação política. A determinação do ímpeto prevalente ou a hierarquização constitui o modelo ou a forma orgânica mais imediata de criteriação das tensões. Essas tensões serem resolvidas, portanto, por via hierárquica. Ela pode-se fazer através de critérios jurídicos a priori, que conduz a situações que genericamente podemos designar por constitucionais, ou por critérios a posteriori, quando a determinação é feita através da apreciação concreta das situações em sede judicial. A nossa análise incidirá apenas neste segundo tipo de respostas, portanto, uma criteriação a posteriori, a criteriação que resulta da intervenção judicial. A doutrina ignorou durante muito tempo o papel ativo do Tribunal no processo de Constituição Europeia, perspectivando-o apenas como um aferidor de legalidade. Só mais recentemente, principalmente a partir do final dos anos 90, é que encontramos constatações e análises de intervenção política do Tribunal de Justiça. Este papel ativo corresponde àquilo que genericamente se designa como ativismo judicial, ou seja, a intervenção do Poder Judicial no Legislativo através do desenvolvimento dos conceitos, dos critérios normativos próprios da atividade legislativa. Dito de outra forma, o ativismo judicial ocorre sempre que é deixada voluntariamente ou por inércia ao Poder Judicial a função de definir os critérios de regulação. Esse desenvolvimento dos conteúdos normativos por órgãos judiciais tende a ser visto como uma violação do princípio da separação de poderes. Aqui está o problema essencial do ativismo judicial. É que o recurso aos tribunais como instrumento de integração política num quadro de vácuo político altera o equilíbrio de poderes, em benefício do poder judicial, e afeta também as relações entre a própria União Europeia e os Estados-membros, originando assim aquilo que normalmente é definido como uma dupla perversão democrática. Esta é a crítica básica ao ativismo judicial. Ela deve, no entanto, ser levada com alguma cautela
Isto por várias razões e muito rapidamente, porque desde logo é sempre muito difícil estabelecer uma linha de demarcação clara entre a aplicação de normas e o seu desenvolvimento criativo. Ou seja, na realidade, as normas existem essencialmente na sua aplicação. Até lá estão sempre sujeitas a evoluções, não é? E, portanto, esta é uma primeira limitação. Há sempre aqui uma intervenção judicial nesta matéria. Por outro lado, a própria atividade interpretativa, que é pressuposto da aplicação, não pode deixar de ser influenciada pelas circunstâncias que a rodeiam e que são indispensáveis à própria evolução do direito, o que valoriza mais uma vez a intervenção judicial nesta matéria. Finalmente, deve ser tido em consideração ainda o facto de que o papel criador da jurisprudência regula ou resulta, as mais das vezes, de uma insuficiência reguladora das outras fontes. Ou seja, nas mais das vezes, o ativismo judicial surge como uma resposta sistémica ou um mecanismo de compensação das falhas tendencialmente automático. No âmbito da Constituição Europeia surgiu uma espécie atenuada de ativismo judicial, normalmente designado como judicialização, que se refere à atividade do Tribunal definindo critérios reguladores da tensão entre o todo e as partes, através da interpretação dada às normas jurídicas aplicáveis aos conflitos objetos de apreciação. Essa intervenção justificou-se pelo baixo nível de consenso político e deve enquadrar-se em termos históricos. Na Constituição Europeia, as estratégias políticas desenrolaram-se ou passaram desde muito cedo pelo palco judicial. A Comissão começou muito cedo a utilizar ou a recorrer a ações judiciais para pressionar os Estados-membros em matéria de negociação política. Estes reagiram também no terreno judicial contra usurpações da Comissão, procurando minimizar, também no Tribunal, os efeitos de decisões que lhe eram desfavoráveis. Mais tarde, o terreno judicial viu a sua importância elevar-se até um nível estratégico até. O caso mais interessante é um caso britânico. Os britânicos começaram muito cedo a tentar condicionar evoluções futuras, questionando atos que lhe eram pouco relevantes com vista a condicionar os critérios ou obter critérios diferentes quanto à utilização de determinadas bases jurídicas. Isso acontece principalmente durante os anos 90, uma intervenção grande do Reino Unido nesta matéria. O Parlamento Europeu percebeu muito cedo essa intervenção estratégica e vai-se bater desde o início por um acesso direto ao Tribunal. Começa por obter primeiro, ainda antes de obter a alteração do tratado, começa por obter algumas conquistas importantes. Começa por conseguir intervir nos processos em apoio de uma das partes, isto desde o início dos anos 80, e depois vai conseguir que seja reconhecida a sua legitimidade em ações por omissão, e mais depois ainda para interpor recursos de anulação de atos que afetem as suas prerrogativas. Esta intervenção, ou este caminho levado a cabo pelo Parlamento Europeu, curiosamente veio a ser depois plenamente reconhecido pelos Estados-membros, que no Tratado de Maastricht acolhem tudo isto, ou seja, vão verter nos próprios tratados estas pretensões. Por outro lado, o fim das deliberações por unanimidade, que vai acontecer essencialmente nos anos 80, vai revalorizar o papel dos tribunais na medida em que os Estados-membros, in extremis, vão tentar reagir contra decisões junto do Tribunal. E as próprias instituições começam também elas a agir nestes termos. Os Estados vão multiplicar, assim, as suas intervenções, não só diretamente, mas também participando através de observações nos processos. E vão ser os próprios particulares e as empresas que, beneficiando da doutrina do efeito direto e do mecanismo do reenvio prejudicial, vão tentar influenciar a definição de regras. Repare-se que há conceitos básicos do próprio tratado que resultam de processos de reenvios prejudiciais logo no final, alguns no final dos anos 60, princípio dos anos 70. Portanto, que os particulares é que vão usar o Tribunal para desenvolver as regras existentes. A intervenção crescente do Tribunal nos conflitos não apenas, portanto, criou um novo terreno de disputa política, mas alterou a própria disputa na medida em que vai forçar todos os atores a incluírem parâmetros jurídicos nas suas estratégias.
face à potencialidade de a questão ser vista no plano judicial. O Tribunal, pela sua parte, mostrou-se cauteloso e revelou preocupação permanente em precaver com consequências excessivas das suas decisões. Limitou com frequência efeitos retroativos em recursos de anulação, situação que, aliás, estava prevista no tratado, e recuou em diversas matérias, ou seja, atenuou alguma jurisprudência que foi sentida como excessiva, não é? Neste quadro, podemos prosseguir concluindo que a judicialização conduziu a um alargamento de poderes do próprio Tribunal. Curiosamente, este processo de alargamento, ou neste processo, verificamos que ele se autoalimentou a partir dos interesses dos participantes. Os participantes vão ter interesse neste processo e, portanto, vão aumentá-lo. Nesse sentido, a judicialização assentou numa legitimidade essencialmente instrumental. Este fenómeno traduz-se, como dissemos no início, numa criterização hierárquica da regulação da vida social, não é? Ele conduz a uma limitação da discricionariedade dos poderes subsidiários, nomeadamente dos Estados, e aí começam ou levantaram-se algumas questões. É importante perceber-se que esse fenómeno da hierarquização traduz também ele uma função constitucional que o Tribunal chama a si. Função essa que assenta numa interpretação do mecanismo do reenvio prejudicial, ou essencialmente nisso. Não era essa a ratio legis dos regimes constitucionais, mas essa circunstância foi plenamente aceita e acolhida pelos tribunais nacionais, aparentemente por equivalência com o modelo da Judicial Review. De facto, ao declarar o primado do direito da União com base numa interpretação teleológica dos tratados, sem qualquer referência às Constituições dos Estados-membros, o Tribunal Europeu fez com que a questão da determinação dos poderes nesta nova ordem jurídica pudesse apenas ser respondida por referência aos tratados dos quais ele é o único e legítimo intérprete. Esta judicialização afetou, portanto, afetou também poderes judiciais concorrentes, nomeadamente dos Estados-membros. Partindo mais uma vez do regime do reenvio, o Tribunal de Justiça tornou os tribunais nacionais em tribunais europeus, garantindo simultaneamente a sua posição de supremacia. Por outro lado, o primado direito da União Europeia libertou os juízes nacionais da força vinculativa das disposições nacionais. A obrigação de aplicar o direito da União, prevalecendo sobre o direito nacional, incluindo o constitucional, criou um mecanismo através do qual se tornou possível aos juízes nacionais, escaparem ou contornarem as exigências legais ou questionarem a sua validade. Em conclusão, o quadro convencional que criou a União Europeia conferiu um grau de autonomia raro ao Tribunal, principalmente se comparado com as situações nacionais, já que, ao operar num vácuo político, este manteve-se ao abrigo de qualquer concorrência institucional e alheio ao escrutínio da opinião pública. Ora, devemos reconhecer que a função de um tribunal não é a de salvaguardar o equilíbrio dos acordos celebrados entre Estados-membros e, muito menos, cumprir os fins da integração, mas apenas fazer a mediação entre o direito aplicável e o seu ambiente. É certo que a assunção de funções reguladoras pelo Tribunal tem diminuído. Todavia, as manifestações de judicialização consubstanciam um extravasamento das funções jurisdicionais e aí surge o déficit democrático. De facto, como bem salienta a doutrina, a relocação do poder judicial é antidemocrática no sentido em que substitui uma elite por outra. Sendo assim, a questão da judicialização é sempre, fundamentalmente, uma questão de fragilização da legitimidade. Talvez por isso a judicialização venha sendo progressivamente enfraquecida enquanto mecanismo regulador da tensão, à medida em que as críticas à atividade do Tribunal se avolumam na doutrina.
Perdida que está a presunção de bondade que beneficiava a atividade reguladora do Tribunal, é expectável que este progressivamente se veja pressionado a retomar uma atividade menos interventiva. No entanto, a limitação do judicial activism está numa limitação da possibilidade de uma regulação a posteriori da tensão entre unidade e diversidade que deverá ser conseguida por outras vias, ou seja, tem que ser substituída por outros mecanismos. E com isto concluo, julgo que ultrapassei um pouco o tempo, peço desculpa. Muito obrigado.